Foi durante o próprio curso, por começar a ler trabalhos do Freinet e de pedagogos, digamos assim, da Escola Nova, por frequentar algumas modalidades de formação, por ir ao congresso, por conhecer algumas pessoas, por ler os artigos da revista. Foi muito através dos artigos da revista. Creio que uma das primeiras abordagens foi começar a ler algumas revistas da Escola Moderna e a minha curiosidade cada vez ficar mais acesa, digamos assim, e também, por incrível que pareça, foi muito através da minha mãe que me deu a conhecer algumas pessoas que estavam ligadas ao movimento e que nos anos passados ela tinha feito alguma formação com essas pessoas e foi muito a partir daí. Portanto, estes fatores todos, esta minha revolta pela escola fez com que eu naturalmente encontrasse o movimento e depois cativou-me bastante a maneira como se formavam uns aos outros. Eu penso que isso foi e continua a ser aquilo que mais me cativa no movimento, esta maneira de nos formarmos, não é? De sermos formadores, de sermos formandos, a importância da cooperação, da interação e, ao fim e ao cabo, este isomorfismo pedagógico, ou seja, a maneira como trabalhamos com as nossas crianças, as estratégias, os princípios que respeitamos, aplicarmos também entre nós adultos, entre nós colegas. Portanto, as vantagens são imensas. O facto de comunicarmos aquilo que fazemos com os nossos alunos, quer dizer, é fantástico a maneira como conseguimos depois melhorar e a maneira, sobretudo, que eu desde cedo percebi é que eu, estando no movimento, eu prezo também muito a minha liberdade. E sempre, na história como aluno, sempre tive alguma rebeldia, digamos assim. Nunca era muito fácil eu aceitar as regras da escola. O que senti desde cedo foi que o movimento não me prendia, que o movimento me libertava. O movimento sempre me alimentou o meu sentido crítico. Portanto, nunca me senti fechado, muito pelo contrário. Senti-me e sinto-me responsabilizado por aquilo que faço, por aquilo que defendo, por aquilo que digo, mas ao mesmo tempo sempre me senti muito capaz para olhar para tudo o resto de uma maneira crítica. Isso não tenho a menor das dúvidas, porque eu estou no movimento por uma questão de princípios pedagógicos. Portanto, não é por tudo, nunca estive no movimento ou nunca falei do movimento como eu gosto deste método. O movimento para mim não tem nada a ver com métodos, tem a ver com princípios. Portanto, eu sei perfeitamente onde quero chegar e, portanto, obviamente que isso faz com que eu tenha um sentido crítico pelos meios que utilizo. E aí meios estamos a falar de estratégias, de momentos, de atividades de trabalho, de instrumentos, mas que eu sempre os utilizei de uma forma crítica e construtiva, nunca como instrumentos acabados. Portanto, nunca tive esse problema, digamos assim, ou nunca achei que o movimento me cortasse as pernas para o que quer que seja, ou que me sentisse preso, aprisionado. Muito pelo contrário. Nós, como alunos, numa perspectiva formativa, achemos que nos estamos a formar, ou que nos vamos formar sempre numa perspectiva de que temos que ir ter com um especialista, temos que fazer determinada ação de formação com o especialista, com aquele que sabe mais do que nós. Portanto, isso depois, nós, enquanto adultos, é complicado, apesar de eu nunca ter sentido isso, mas acredito que essa seja a maior dificuldade, de, desde muito cedo, podermos ter a dizer alguma coisa aos outros, poder formar também os outros. Esta ideia não é fácil, logo à primeira, porque a ideia sempre eu preciso ter muita experiência para dizer alguma coisa interessante aos outros, para os outros poderem aprender alguma coisa comigo. E aqui é o contrário, é desde muito cedo nós podermos, a partir da análise e das nossas práticas, podermos desde cedo mostrarmos algo aos outros e os outros também poderem aprender connosco. Aprendemos uns com os outros. Quando nos questionamos, quando apresentamos alguma coisa aos outros, a ideia de uma comunidade de interlocução, eu acho uma ideia brilhante, não é? De nós nos colocarmos perguntas uns aos outros,
de nos obrigarmos a explicitar o que é implícito. É interessante, e se usarmos então a escrita, ainda mais interessante é. É isso que é magnífico e ao mesmo tempo é muito desafiador, e eu que lido com outras pessoas na formação, é sempre essa grande dificuldade. Por exemplo, agora na altura do congresso, quando estamos sempre a tentar convencer outras pessoas a comunicarem, a apresentarem um pouco do seu trabalho, é sempre essa dificuldade, esse medo, esse receio, mas eu não tenho nada de interessante para dizer, ou o meu trabalho não tem nada de interessante, e de haver esse receio de se expor, de partilhar com os outros. Portanto, essa ideia tem muito a ver com a forma como fomos alunos, não é? Fomos educados de uma maneira, quer dizer, um pouco interventiva, muito pouco de explicar aquilo que fazemos. Portanto, essa ideia depois faz com que, quando somos adultos, temos essa dificuldade e não vemos a maneira de nos formarmos desta forma, como fazemos no movimento. Para mim é interessantíssima e que eu tento também aplicar depois noutras áreas, noutras profissões. Para mim o ideal seria utilizarmos esta estrutura da autoformação cooperada noutras profissões, noutras áreas do conhecimento. É interessantíssima de explicar como fazemos ao outro e do outro nos colocar perguntas. Portanto, para mim isto é magnífico, e mesmo até os pais, muitas vezes os professores criam sempre algumas resistências perante os pais, das perguntas que os pais colocam, pronto, dessas dificuldades, desses medos, desses receios. Eu, para mim, sempre achei as perguntas dos pais as melhores perguntas, porque são aquelas perguntas às vezes tão simples, mas que são as mais difíceis de responder. Mas é através dessas perguntas que me obrigam a ter que explicitar mais uma vez aquilo que faço. Portanto, eu acho que esta é a melhor maneira de nos formarmos, é explicar a toda a hora o que fazemos.